Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Nós temos tido o privilégio de aprendermos juntos as Sagradas Escrituras e ao longo das nossas escolas bíblicas dominical, nós temos estudado sobre a teologia bíblica da família. E, ultimamente, nas últimas aulas, nós temos tratado sobre o livro de Provérbios. O que o livro de Provérbios fala a respeito da família? Ainda na temática da educação dos filhos, o tema da nossa aula de hoje é princípios de disciplina. A família em Provérbios. Eu continuo aqui expressando a minha gratidão a Deus por trabalharmos juntos esse texto tão maravilhoso que é o texto de Provérbios, Nós temos ali gotas de sabedoria para a nossa alma, e também para a nossa família. Então que você fique ligado aí e atento ao que Deus tem para falar conosco por meio da Sagrada Escritura. Mas apesar de nós tratarmos aqui do livro de Provérbios, eu gostaria de convidá-lo para abrir a sua Bíblia numa carta de Paulo, 2 Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17. Esse é um texto também bastante conhecido de todos nós. E ele fala um pouquinho sobre esse processo de educação, de formação das crianças. Você pode pensar, mas um tema sobre disciplina de filhos, mas meus filhos já estão tudo criados, Ou então, não, eu sou solteiro, eu sou viúvo, eu não tenho filhos. Mas, meus irmãos, a igreja é uma grande família, E nós temos a oportunidade de servir uns aos outros. E vocês mais idosos, ou mais velhos que já criaram os filhos, vocês podem contribuir com os mais jovens, com os netos, com outros familiares. Então esse assunto é muito pertinente e relevante para nós hoje, não apenas os pais que têm os filhos pequenos, ou aqueles que ainda irão se casar, ou que ainda terão filhos, mas todos nós seremos abençoados por este conhecimento da palavra de Deus. Bom, encontraram aí? 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 14 a 17, diz assim a palavra do nosso Deus: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância, então Paulo está escrevendo para Timóteo, está dizendo, olha Timóteo, desde a infância, você conhece as sagradas letras, que podem tornar-te sábio, aí olha aí, o propósito da educação, para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Então é como se Paulo estivesse dizendo, olha, vale a pena estudar o livro de Provérbios, porque ele é útil para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que, aí olha só, papais e mamães, qual é o propósito? Por que nós educamos os nossos filhos? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, obrigado por esse dia tão especial. Obrigado porque nós temos tido a graça de nos reunirmos no domingo, o dia do Senhor, o dia da ressurreição do nosso Senhor Jesus, para aprender da Tua palavra, para louvar o Teu nome, para servir uns aos outros. Isso é graça, é tão somente graça do Senhor, e essa é a nossa maior riqueza, Senhor. Ajuda-nos a valorizar o ensino da Tua palavra, a valorizar a nossa igreja, a caminharmos juntos com o mesmo propósito, a glória do Teu nome, a propagação do Evangelho e a edificação dos nossos irmãos. Mais uma vez nós clamamos pela ação do Teu Santo Espírito em nós e entre nós, para que possamos ser edificados mais uma vez por meio da Tua palavra, em Cristo Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. E aí, vocês estão animados? Quem está com sono aí? Amém? Vocês já sabem, crente não mente, hein? Então vamos lá, vamos ficar ligado aqui. Bom, na aula de hoje nós já falamos aqui que nós trataremos de um assunto. E qual que é o assunto? Disciplina, certo? Nós vamos tratar sobre os princípios de disciplina. Então tem a ver com a ideia de disciplinar os nossos filhos. É um tema um tanto quanto espinhoso, não é, irmãos?
É aquela coisa que às vezes a gente sabe que tem que fazer, mas a gente fica meio com dó, né? E às vezes a gente sabe que tem que fazer, mas não faz, por displicência, né? Por negligência. Mas fato é que a Escritura, a palavra de Deus, ela nos ensina a respeito da disciplina. Ela vai falar, por exemplo, sobre o uso da vara. É um tema, às vezes, um tanto quanto polêmico. E alguns crentes que frequentam a igreja, que leem o livro de Provérbios, não, eu sou contra o uso da vara. Meu irmão, então, antes de tudo, cá entre nós, vamos combinar. Ou você vai viver de acordo com seus pressupostos, ou então você vai crer que a Bíblia é a palavra de Deus, a verdade revelada de Deus, e que aquilo que Deus diz é bom e deve ser obedecido. Então, de cara, antes de tudo, é como a gente sempre diz aqui, antes de tudo tem a ver com o quê? Tem a ver com o coração, irmãos. Muitas vezes a gente tem um discurso pronto para tudo, né? Porque tem um sociólogo X, porque tem um especialista Y, e a gente sempre tem uma desculpa, mas a questão é, ou a gente crê, ou não crê que a Bíblia é a palavra de Deus e que deve ser vivida, seguida e obedecida, tá? Então, fato é que a Escritura trata desse tema da disciplina, mas, olha só, eu gostaria que vocês ficassem muito ligados e atentos aqui, por quê? Porque antes de entrar no assunto da disciplina propriamente dita, algo precisa ficar muito claro para nós. Eu até gostaria que você colocasse isso nos umbrais da porta, né? Especialmente os pais com crianças pequenas. Por quê? Porque é como se fosse assim um esquema que define todo o processo de educação dos nossos filhos. Por quê? Porque quando nós falamos sobre disciplina, nós não podemos divorciar isso desse tema maior, por assim dizer, que é a educação dos nossos filhos. Ou seja, nós precisamos compreender que a disciplina, ela é uma ferramenta na educação dos nossos filhos. Mas a educação das crianças não se resume apenas à disciplina. Tá claro isso? Então isso aí já precisa de cara ficar muito objetivo aqui, claro para a gente. A disciplina é uma ferramenta que faz parte da educação dos filhos, mas ela não se resume apenas a isso. A educação, ela envolve tanto a disciplina quanto a instrução, certo? Eu coloquei até um infográfico ali, um esqueminha, não sei se vai ajudar muito, mas presta atenção em mim, aí depois você vai olhar lá e eu acho que vai ficar bem claro, né? Então, qual que é a questão? A educação, então pensa, a educação dos filhos é como se fosse um tema maior, certo? E a educação envolve tanto a disciplina quanto o ensino, a instrução. E ambos são uma ferramenta para quê? Para pastorear o coração dos nossos filhos. Então imagina, o pastor, né? Como que o pastor pastoreia a igreja, né? Ele tem o ensino, às vezes não tem a repreensão, às vezes tem que chamar no gabinete, né? Tem a disciplina na igreja. Olha só, então a família é como se fosse um exemplo mais micro disso. Então pensa, a educação é o quê? É o tema maior, vocês estão comigo? Aí você precisa de ferramentas para educar os seus filhos. Uma dessas ferramentas é a disciplina. A outra ferramenta, a instrução. E isso visa o quê? Pastorear o coração. Por quê? Porque a educação dos nossos filhos, ela tem um objetivo, um alvo final, um objetivo principal. E sabe qual é esse objetivo? Você tem que saber, porque a gente acabou de ler aqui no texto de 2 Timóteo. Qual é a razão do porquê você educa os seus filhos? Pastor, eu educo os meus filhos só para os nossos. Eu não quero que ele vire um bandido. É claro que nós não queremos, nós não desejamos que os nossos filhos se percam, que virem criminosos, mas é muito mais do que isso. O objetivo da educação dos nossos filhos é, na verdade, o objetivo de Deus, não apenas para os nossos filhos, mas também para todos os homens, inclusive os pais, eu e você. E qual é o objetivo de Deus para todos os homens? A fim de que todos os homens sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. É justamente o que nós vemos que aconteceu com a vida de Timóteo. Ele foi educado desde a tenra infância nas Sagradas Letras para alcançar esse objetivo de ser perfeito e perfeitamente habilitado
para toda boa obra. Certo? Então, até aqui a gente já aprendeu, ficou claro isso? A educação das crianças não se resume apenas à disciplina, certo? A disciplina faz parte desse processo maior da educação e, junto com a instrução, ela é uma ferramenta para quê? Para pastorear o coração das crianças. E o objetivo desse tema maior, que é a educação dos filhos, é o quê? Que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aí você pode falar, beleza, Danilo, entendi, acabou por aí. Será? Porque é possível para nós, pecadores que nós somos. Tem alguém aqui que nunca pecou? Levanta a mão. Já vai ser queimado na fogueira teológica, né? Todos nós somos pecadores, certo? Aí a escritura, né, que nós lemos diz assim, olha, vocês pais, vocês têm a responsabilidade de fazer com que essas pequeninas aí, esses pequeninos, sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Aí você vira para Deus, sabe aquela cara de espanto? Fala, Senhor, mas eu sou pecador e desde cedo eu já percebi que eles são também uns pecadorzinhos miseráveis. Eu não vou conseguir. Então, é possível sermos perfeitos, nós pais, fazer os nossos filhos serem perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra? É? Não é, irmãos. Então, se depender de nós, a nossa educação vai ser o quê? Um fracasso. Um fracasso. Mas, qual que é o ponto? E é justamente por isso que nós somente seremos capazes de sermos perfeitos para toda boa obra, para a glória de Deus, se nós estivermos em Jesus. É o que diz o texto aí. É por isso que educar os nossos filhos, visando o coração deles no conhecimento e na vida no Evangelho, é o grande objetivo da nossa educação, irmãos. Não existe sucesso, por assim dizer, no nosso processo de educar os nossos filhos sem o Evangelho da graça de Deus. É por isso que o Evangelho é muito mais do que clichê, sabe? O tempo todo a gente fala, o Evangelho, dali a pouco a gente não sabe nem do que está falando, mas fato é que o Evangelho é tudo que nós temos. Não apenas no que diz respeito à nossa salvação futura, mas na nossa vida presente. O Evangelho tem a ver com o nosso trabalho, com as nossas finanças, com a nossa sexualidade, com os nossos planos. O Evangelho tem a ver com a educação dos nossos filhos, porque sem o Evangelho da graça de Deus, é impossível que os nossos filhos sejam perfeitos e perfeitamente habilitados em Cristo Jesus. Não existe educação sem Evangelho. A respiração, a vida, a espinha dorsal da educação dos nossos filhos é o Evangelho de Jesus. É por isso que educar os nossos filhos, visando o coração deles no conhecimento e na vida no Evangelho, é o grande objetivo da educação. Está claro isso, gente? Então eu preciso que você saiba. Eu preciso disso, não se esqueça disso, toma nota, escreve nos umbrais da porta. Sabe aquela coisa de enfeitar o quarto das crianças, né? Você pinta bonitinho, aí coloca aquele negócio no bercinho, já nem lembro mais como era, que já estou ficando mais velho, faz tanto tempo. Mas é tão gostoso, né? Enfeitar o quarto da criança, você arruma tudo bonitinho. Então pega esse texto aqui, coloca, escreve na parede, para você nunca esquecer o propósito da educação dos seus filhos. Porque se existe alguma possibilidade de que eles sejam perfeitos e perfeitamente habilitados, é somente por causa do Evangelho. Então a educação dos nossos filhos, ela tem um propósito muito claro, muito definido, que é o quê? Vivemos para a glória de Deus. Perfeitos, perfeitamente habilitados para toda boa obra. E a única maneira possível para que isso aconteça é o Evangelho da graça de Jesus. É por isso que o campo de batalha, por assim dizer, sabe onde acontece a educação dos seus filhos? Se você tivesse que apontar um lugar onde a educação dos meus filhos acontece, aí você pode falar, é na igreja, é na escola, é na sala, é na cozinha, é no quarto. É claro, envolve tudo isso, mas se você tivesse que apontar um lugar onde a educação dos seus filhos acontece, é no coração deles.
Então, a educação tem a ver com o coração. Nós precisamos pastorear o coração usando as ferramentas fundamentadas no Evangelho com o objetivo da glória de Deus. Então, essas são ferramentas que nós devemos utilizar para pastorear o coração deles. Agora o infográfico ficou mais claro? Vocês estão conseguindo ler ali? Então, basicamente é isso. A educação é muito mais do que disciplina. A disciplina é uma ferramenta da educação, tá bom? Então, vamos lá, o propósito da educação é que eles sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Mas isso é possível? Não, nós somos um bando de pecadores. Então, isso só é possível mediante o Evangelho. Então, nós ensinamos o Evangelho e disciplinamos segundo o Evangelho. E onde isso acontece? No coração dos nossos filhos. No coração. Então, em outras palavras, é a união entre a instrução e a disciplina num contexto de discipulado. Então, quando nós entendemos aqui, basicamente, é como se a gente estivesse afirmando que a educação dos nossos filhos, ou a maneira como nós educamos os nossos filhos, é uma espécie de discipulado. É um discipulado que visa o coração da criança por meio do Evangelho da graça de Deus. Só que ainda existem alguns problemas. E qual que é o problema? O problema é que muitos pais não têm consciência desse propósito da educação. É como se, eu pari as crianças ali e vida que segue, vamos vivendo. Não, nós temos um propósito e nós precisamos saber qual é esse propósito. E vocês já sabem, aprenderam, sim ou não? Me ajuda aí, gente. É aula, tá? Fica tranquilo, tá? Então, qual que é o propósito da educação dos nossos filhos? A glória de Deus, que eles sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Agora, qual é a única maneira possível para alcançar esse objetivo? É trilhar um caminho. Caminho do quê? Do Evangelho. Então, é um discipulado mesmo. Imagina que você está caminhando com o seu filho, assim como Jesus caminhou com os discípulos, assim como nós caminhamos com aqueles novos convertidos. Não é discipulado? É a mesma coisa, você está discipulando os seus filhos por meio do Evangelho. Esse é o caminho. E o problema é que muitos pais não entendem onde essa batalha acontece. E onde ela acontece? No coração. Muitos acreditam que é o quê? Que é apenas comportamento. Né? Tipo behaviorismo. Se ele for bonitinho, sim senhor, não senhora, levanta e tal, dali a pouco é um fariseuzinho que você está criando. Então não é mero comportamento, é o quê? É mudança de coração. E quais as ferramentas para isso? Instrução e disciplina. Então, na maioria das vezes, os pais imaginam que educar os filhos se resume apenas a mudar o comportamento deles. Outros imaginam que a educação se resume apenas ao uso da vara. E tem pais que ainda se orgulham. Se orgulha por quê? Porque eu uso a vara no meu filho, mas sem contexto. E nós vamos falar sobre isso. Tudo errado. Outros consideram a instrução, mas imaginam que instrução é o quê? Nós, socráticos que somos, ocidentais, frutos da educação moderna, o que é a instrução dos nossos filhos? Colocar na escola para passar na prova, para passar num concurso, ser alguém na vida, ganhar muito dinheiro. Então, o que é a instrução? Cognitiva. É apenas a instrução da mente. Mas a Bíblia diz que não, é instrução no Evangelho, então envolve o homem todo. Então a disciplina, ela diz respeito a uma dessas ferramentas práticas que funcionam como um método para alcançar esse objetivo maior da educação. Ficou claro de verdade? Porque se não ficou claro, eu vou embora descontente. Posso ir embora em paz? Então ficou claro o que é a disciplina nesse processo maior da educação dos filhos, que não se resume apenas à disciplina. Então, a disciplina também, uma coisa é isso, tá? Isso já ficou claro, que a disciplina não é sinônimo imediato de educação dos filhos, ela é uma ferramenta no processo maior de educação. Mas a disciplina também não diz respeito apenas ao uso da vara, tá? Então, tá vendo que a gente está afunilando mais? Vocês estão comigo? Então, a gente já viu que a disciplina é uma ferramenta dentro do processo maior. Agora, a disciplina em si, agora a gente está focando na disciplina, certo? Deixa eu ver se o próximo.
Agora a gente está focando na disciplina, que é o tema da aula. Não é o processo todo, eu só introduzi para encaixar a disciplina dentro desse processo maior. Agora, a disciplina em si, muitas vezes a nossa tentação é associar isso como sinônimo imediato do uso da vara. Mas a disciplina não diz respeito apenas ao uso da vara. De acordo com David Merck, ele diz o seguinte: algumas pessoas têm a impressão de que o livro de Provérbios só fala do uso da vara na disciplina das crianças. Então, quando o pai crente vai pensar em alguma coisa em termos de disciplina, especialmente se ele pensa em Provérbios, o que ele já pensa? É a vara. E acha que é só a vara. É o que o David Merck está dizendo aqui. Aí ele afirma, com certeza, né, ele não está dizendo que não tem a vara, ele diz, com certeza, Provérbios recomenda o uso da vara, mas pressupõe certos cuidados e muito bom senso. E também não é o único método recomendado, não é só a vara. A Bíblia fala de exortação, de admoestação, de consequências naturais, entre outras muitas técnicas. Tá? A vara também é uma das ferramentas da disciplina. Então vamos lá, me acompanha aí, gente. A disciplina é uma das ferramentas do processo maior da educação. E a vara é apenas uma das ferramentas da disciplina. Está imaginando o espiral aí na sua cabeça? Tá? Poderia ter feito um negócio assim, né? Mas tive a ideia agora, mas imagina aí. Então, a disciplina faz parte do processo maior de educação. E o uso da vara faz parte da disciplina, mas disciplina é muito mais do que apenas o uso da vara. Então, por isso, quando nós tratamos sobre a disciplina na educação dos filhos, nós temos que ter em mente todo esse contexto que envolve a educação, para compreender que a educação dos filhos não se resume apenas à disciplina, mas também não significa que a disciplina seja irrelevante. Então você pode ouvir isso e falar, nossa, Danilo, legal, era tudo que eu preciso ouvir, agora eu nem preciso mais disciplinar os meus filhos. Não, não é isso não. Pelo contrário, a disciplina, ela é uma ferramenta graciosa de Deus, que inclusive demonstra o amor dos pais para os seus filhos. Ela é protetiva, ela é uma forma de amor, ela tem o poder de moldar a própria vontade e, consequentemente, o coração dos filhos. Ah, mas como assim, Danilo? A vara tem o poder de mudar corações? Tem. É isso mesmo. Ah, mas a vara então é tipo varinha mágica, né? Pode pirim-pim-pim gospel, é isso que você está querendo dizer? Obviamente que não. Quem muda o coração de alguém? É o Espírito Santo. Vocês são membros de uma igreja reformada, né? Eu percebi que vocês ficaram meio... Eu fiquei feliz, eu falei, eu vou fazer o teste, né? Se todo mundo falar, não... Né? Então eu percebi que vocês ficaram com o pezinho atrás. Mas como assim? O que muda o coração de alguém não é o Espírito Santo? Meus irmãos, é óbvio que é o Espírito Santo, mas a vara é uma ferramenta para isso. Por quê? Porque ela tem o potencial de inclinar o nosso coração e as nossas vontades. Agostinho tratava muito disso quando ele falava da questão do ordo amores. A ideia é de que as nossas paixões, elas são meio burras, elas são meio desgovernadas. E elas são fruto da nossa vontade, daquilo que nós amamos. Então, para mudar as paixões e as afeições, você precisa mudar a sua vontade. E qual a ferramenta para mudar a nossa vontade? O hábito. É o hábito. É por isso que o próprio Deus estabeleceu disciplinas espirituais. Que muita gente acha que não, a graça torna irrelevante as disciplinas espirituais. Já ouviu esse discurso? Não. As duas coisas caminham juntas. Por quê? Porque a disciplina espiritual é uma ferramenta nesse processo. Quem edifica, quem salva, quem restaura, quem transforma. É lógico que é o Espírito Santo e o Evangelho da graça de Deus. É lógico que é uma obra soberana de Deus, mas isso não exclui as ferramentas para isso. É por isso que a vara, ela tem sim um potencial de inclinar o coração dos seus filhos. Então não despreze o uso da vara. É por isso que ao mesmo tempo em que nós temos que ter cuidado para não resumir a educação dos nossos filhos apenas à disciplina, nós também temos que ter o cuidado para não desprezar ou negligenciar a disciplina dos filhos. Não negligencie
a disciplina. Meu irmão, imagina você fazer parte de uma igreja onde tudo pode. Você queria ser membro dessa igreja? Misericórdia. Né? De jeito nenhum. Imagina você fazer parte de uma igreja onde não existe disciplina, irmãos. É a mesma coisa. Imagina você fazer parte de uma família onde não existe disciplina. Então, infelizmente, a disciplina tem sido desprezada na nossa sociedade, em muitas igrejas e em muitas famílias. E eu penso que essa negligência da disciplina, ela caminha junto com o desprezo à autoridade e à submissão. Hoje em dia, se você fala sobre autoridade, sobre submissão, tem gente que se remexe na cadeira, dá até urticária, né? Por quê? Porque hoje ninguém pensa em autoridade, em submissão, não. Hoje é viva a liberdade, né? Cada cabeça uma sentença, né? Carpe diem, viva a vida. Inclusive, nós teremos uma aula, e agora é o propaganda do Plim Plim, né? Abrindo parênteses aqui para os nossos comerciais. Se você não fez a sua inscrição ainda no Seminário da Família, não perca essa oportunidade. Inclusive, nós teremos uma aula específica aqui, no Seminário da Família, sobre essa ideia da autoridade. E a autoridade é uma expressão do próprio domínio e da soberania de Deus. Deus, ele possui uma autoridade inerente ao seu próprio poder. Então, imagina, você virar para Deus e falar, não, Deus não é uma autoridade sobre mim. Você faria isso? De jeito nenhum, né? Agora, olha só que interessante, ele compartilha com o homem um certo domínio e responsabilidade que também reflete essa autoridade de Deus sobre toda a criação. É aquilo que nós chamamos de reino medianeiro. Já ouviu essa expressão? Ou reino mediato, que diz respeito ao quê? Ao governo do homem sobre a criação. Deus, ele é o supremo governante, mas ele deu ao homem a responsabilidade de governar sobre a criação. E, ao fazer isso, ele representa o próprio Deus em todas as esferas da vida humana. Ou seja, essa autoridade, todo mundo concordou aqui que Deus é uma autoridade, certo? Ai de nós, né? Então, essa autoridade de Deus é representada por meio de governantes do Estado, o pastor na igreja, o pai na família, no lar. Então, existe um princípio de autoridade que é inerente à própria ordem criacional, mas, infelizmente, nós temos vivido uma grande crise de autoridade, em que policiais, professores, pais, pastores, têm sido desprezados, desrespeitados. Tem muita gente que quer mandar em tudo, quer mandar na família, quer mandar na escola, quer mandar na sociedade, quer mandar na igreja, e quando tem que se submeter, não quer de jeito nenhum. O que é isso? É desprezo à própria autoridade de Deus na ordem criacional. E o desprezo pelas autoridades, pelas regras, pelas leis, pela disciplina, isso traz consequências terríveis, gente. A ausência da autoridade traz graves consequências. Você pode pensar, mas esse negócio de ter um presbitério na igreja, a gente tem que se submeter. Ah, não, eu quero ser livre. Vai fazer parte de uma igreja onde cada um é livre para fazer o que quiser. Imagina como seria uma completa anarquia. Já parou para pensar nisso? Imagina você viver numa sociedade sem lei, sem polícia. Você ia ter coragem de sair na rua? Um bando de gadareno, um querendo atirar a vida do outro. Que loucura! A consequência da falta de autoridade, de regras, de disciplina, seria um completo caos. Agora imagina, é a mesma coisa na família, irmãos. Não tem como ser diferente. É a mesma coisa quando nós tratamos da educação dos nossos filhos. Uma criança sem disciplina, uma criança sem submissão à autoridade, é uma criança entregue a si mesma. E uma criança entregue a si mesma, ela está fadada à destruição, à tragédia. Lembra do texto de Romanos 1, 20 a 24? É um texto muito clássico, né, que diz que os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua ira, tudo isso se manifesta nos céus, mas os homens, ao invés de dar glória a Deus, eles passaram a adorar a criatura, ao invés do Criador. Lembra desse texto?
Aí, por várias vezes, você vê que de forma estratégica, Paulo usa uma expressãozinha lá. E qual que é a expressão que ele usa? Deus os entregou. Por isso, Deus os entregou. Então, Deus não precisa mandar raio do céu, tornado, tsunami. Aí você pensa aquele terremoto, aquele negócio. Não. Simplesmente Deus vira e fala assim, que seja feita a sua vontade. Basta o homem ser entregue a si mesmo, que a consequência disso é a ira de Deus. Da mesma forma, se os nossos filhos forem entregues a si mesmos, eles serão desprezados, mal amados, fadados à desgraça e à destruição. Então, para de pensar que a disciplina é uma coisa ruim, porque coitadinho do meu filho, eu amo tanto, mas eu amo tanto que eu vou deixar ele fazer o que ele quiser. Para com isso. Isso não é prova de amor, pelo contrário, isso é preguiça, falta de temor a Deus e falta de amor ao seu filho. Cuidado com isso. Se você negligencia a disciplina dos seus filhos, já parou para pensar que você está trabalhando para que ele seja reprovado diante de Deus? Você está ajudando a formar um rebelde que é inimigo de Deus, ao invés de pastorear o coração dos filhos, que é o que nós vimos aqui, você está empurrando ele para o inferno, irmãos, para ser rebelde, inimigo de Deus. Olha a seriedade desse assunto, isso não é brincadeira. E são muitos os motivos de negligência dos pais, do porquê os pais deixam de disciplinar os seus filhos. O David Merck, ele apresenta alguns deles aqui. O pai que ama a sua popularidade mais que ao filho, não é aquilo ali ainda não, nós vamos chegar lá, calma aí. Né? O pai inseguro, que teme perder o amor do filho. Mas se eu disciplinar, ele não vai me amar. Aí fica, sabe, naquela insegurança afetiva. Não, disciplina, que é aí que ele vai te amar e vai confiar em você. O pai contagiado por conceitos antibíblicos, então você tem todo aquele psicologismo, você tem filosofias humanistas, aí você aprende isso na escola com um ar de requinte, com um ar de intelectualidade, aí você fala, quem é Salomão? Perto de um pensador, aí você ainda usa uma palavra bonita, perto do meu referencial teórico. Para com isso, irmãos. Isso aqui é Bíblia, é a palavra de Deus, é a verdade de Deus. Então, muitas vezes, por conta de conceitos antibíblicos, a gente despreza a disciplina do Senhor. O pai que nunca teve o privilégio de uma instrução bíblica sobre a correção no lar. Então, você não foi disciplinado no seu lar, aí você simplesmente repassa isso. Mas o que determina a nossa vida não é a nossa tradição, mas é a palavra de Deus. E por último, ele sugere aqui, talvez seja um dos maiores motivos do porquê os pais não disciplinam seus filhos, é o pai ausente ou negligente. Por quê? Porque dá trabalho, irmãos. Disciplinar as crianças dá trabalho. E cá entre nós, no fundo, a gente tem mesmo é preguiça. No fundo, a gente não quer gastar tempo. Por quê? Porque você fala, mas eu já falei isso para ele na semana passada. Aí você acha que se você já falou na semana passada, você não precisa falar de novo. Mas disciplina é isso, é trabalho, irmãos. E não querer ter trabalho agora é só adiar um trabalho muito maior depois. Então eu sei que é chato, é pegar de novo, é ensinar de novo, é falar de novo, é pegar na mão, é gastar tempo. E eu sei que cansa isso, é enfadonho mesmo. Ninguém aqui está romantizando a disciplina. Só que a verdade é que muitas vezes a gente prefere o nosso bem-estar, o nosso comodismo. Mas, em nome de Jesus, não faça isso. Para o seu bem e para o bem do seu filho. E para o bem da igreja. Aí você fala, o pastor está falando isso porque não quer ter trabalho no futuro. Não é isso, a gente está aqui para trabalhar mesmo. Mas, meus irmãos, é muito bom evitar, né? É muito bom evitar. Então, não faça isso, não negligencie a disciplina dos seus filhos. Então, o fato é que todos os pais que deixam de corrigir os seus filhos, eles não estão amando os seus filhos da forma como deveria e fazendo bem para eles, pelo contrário. Olha só, Provérbios 13, 24 afirma, o que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Reter a vara não é sinal de amor.
Esse texto está dizendo que, não sou eu que estou dizendo, esse texto está dizendo que é o contrário. Reter a vara é sinal de aborrecer o filho. E cá entre nós, se nós fizermos uma pesquisa com todos os pais no Brasil, então imagina que você pudesse fazer essa pesquisa. É muito provável, pelo menos penso eu, que uma grande parte deles reconhecem que as crianças não devem ser entregues a si mesmas e que elas precisam de disciplina. Então é muito fácil, olha só, tudo isso que eu estou falando, eu acho que vocês devem concordar comigo, né? Se você não concorda, também não precisa falar, não. Quer dizer, pode falar, mas depois a gente conversa, tá? Mas eu imagino que a grande maioria entenda a relevância disso, a importância de disciplinar os filhos. Mas a grande questão é, onde elas estão buscando conselhos para educar os filhos? Então faz uma pergunta no Brasil, né, uma pesquisa. Eu creio que a maioria vai entender que as crianças têm que ser disciplinadas, não podem ser entregues a si mesmas. Agora a grande questão é, como que a gente disciplina? Qual que é a base, qual que é o fundamento? Onde nós encontramos os conselhos para poder disciplinar os nossos filhos? Infelizmente, como eu disse, muitas vezes é num sociólogo X, é num pensador tal, é num influenciador tal, do que, de fato, no lugar onde nós devemos buscar, irmãos, que é na palavra de Deus. Por isso, nós devemos buscar as Escrituras, né, como um apoio e a verdade de Deus que orienta a educação dos nossos filhos. E é justamente isso que o Dr. David Mack nos apresenta nessa aula baseado no livro de Provérbios. Tá? Então, o Dr. David Mack, no seu livro Lar, Família e Casamento, vocês sabem, né? A maioria aqui tem acompanhado aqui a nossa trajetória da teologia bíblica da família, que é baseada naquele livro lá, Lar, Casamento e Família, do Dr. David Mack. E nessa aula, que é referente à aula de hoje, ele apresenta 6 princípios de disciplina. Aí você pensa, nossa, Danilo, nossa, você vai passar pelos 6, eu vou sair daqui amanhã. Calma, irmãos, eu não vou passar pelos 6, tá? Vou explicar. Mas, olha só, ele apresenta aqueles 6 princípios ali de disciplina, baseado no livro de Provérbios. Então, o que o Dr. David Mack fez? Muito bom. E agora, abrindo mais um parênteses, se você puder, nós sorteamos um livro aqui, né? Acho que foi o Rodrigão, né? Acho que foi o irmão Rodrigo que foi o privilegiado, né? Mas se você puder investir nesse material, gastar um tempo com ele, fazer a leitura desse capítulo, eu indico assim fortemente. Infelizmente, eu não vou ter como, obviamente, passar por tudo que ele trata no livro, porque é uma lição muito extensa, se você olhar lá no livro. Então, eu escrevi a própria aula aqui, baseado, né, nesse material. Mas você poderia ler cada um desses princípios aí de forma detalhada no livro. Então fica a dica aí, eu encorajo vocês a lerem, criem um hábito de leitura de bons livros, bons materiais, e esse é um deles, tá? Aí ali ele apresenta alguns princípios, ó. A disciplina é uma prova de amor, tanto de Deus e dos pais. Então o próprio Deus nos disciplina porque Ele nos ama. A disciplina, ela salva de uma morte prematura. A disciplina ajuda a evitar a repetição do pecado. A disciplina expõe o coração e leva a Cristo. A disciplina dá sabedoria. A disciplina dá alegria e descanso, tanto aos pais quanto aos filhos. Então, como eu disse, né, definitivamente nós não teríamos tempo para tratar de cada um desses princípios aqui de maneira pormenorizada, mas por isso o meu objetivo na aula de hoje foi justamente organizar esses princípios de acordo com seus grandes temas. Então eu peguei ali o que esses princípios têm em comum, né, e eu organizei aqui a aula. Obviamente que nós teríamos muito mais para tratar sobre disciplina, mas eu penso que esses 3 grandes aspectos da disciplina nos ajudarão a ter uma visão mais abrangente sobre o tema, tá? Então, vamos tratar desses 3 aspectos que nos ajudam a entender a disciplina de uma forma mais abrangente. Primeiro deles, vocês estão comigo? Misericórdia, me ajuda aí, gente. Muito sono? Ó. Então, vamos lá, ó. Vamos repetir todos juntos os 3 aspectos da disciplina. A disciplina protetiva, a disciplina corretiva e a disciplina formativa.
Então, são os 3 grandes aspectos da disciplina que a gente pode pensar a respeito deles. Então, primeiro, a disciplina protetiva, que é a disciplina como uma forma de amor, uma expressão de amor. Abra aí a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 3, versículos 11 e 12. Provérbios, capítulo 3, versículos 11 e 12. Então, de cara, já dá para perceber que, disciplina, você falar só disciplina é uma coisa ainda muito genérico, tá? Por quê? Porque existem aspectos da disciplina. Vocês já aprenderam, já melhorou, certo? Então, um desses aspectos é o quê? A disciplina protetiva. O que isso quer dizer? Ela protege. Ela é uma segurança para os nossos filhos. Olha só, Provérbios 3, 11 e 12. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades de sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Olha só, de cara a gente já observa que um dos propósitos da disciplina é o bem da criança. É uma forma de protegê-la e uma expressão de amor. Um desses aspectos da disciplina é justamente esse caráter protetivo, que é uma expressão de amor que deseja o bem da pessoa amada. É aquela coisa do casal, né? Especialmente os da antiga aí, né? O casal mais raiz, é aquela coisa, entrou no estabelecimento, você fica de frente para a porta. É ou não é? Entrou uma pessoa estranha, você já está lá, ó. Não sei vocês, mas eu não consigo ficar de costas para a porta, irmão. Você entrar no estabelecimento, você tem que estar ligado. Por quê? Você está ali com a sua família. Se alguém tiver que ir para o combate, né? Pega a sua esposa, irmão, vai lá, me defende. Bichão, não vai fazer isso, né? Aquela coisa de estar andando na calçada, aquele senso, né? Que já vem aquele senso protetivo, você pega a esposa, coloca para o lado de dentro da calçada. Os mais jovens já vai, né? Fica a dica aí, não sei nem se existe isso hoje em dia mais, né? Mas, por quê? Porque você ama a pessoa e sabe aquele senso de querer proteger a pessoa que você ama? Então é justamente isso. Esse bem, que você deseja o bem da pessoa amada, certo? Então vamos pensar, vamos dar uma filosofada aqui. Você deseja o bem da pessoa que você ama, certo? Agora, de onde vem isso? De onde vem o desejar o bem? Então, esse bem, ele brota do verdadeiro amor. E se a gente puder cavar um pouquinho mais, esse verdadeiro amor, ele é orientado pela verdade e pela justiça. O amor bíblico, ele é orientado pela verdade e pela justiça. O que isso significa? Que uma liberdade autônoma, muitas vezes ela pode ser confundida com amor, mas a sua consequência é o quê? É a escravidão. Se você falar, eu amo tanto meu filho, ao ponto de dar para ele autonomia e liberdade. Não, esse não é o amor bíblico, porque o amor bíblico, ele é orientado pela verdade e pela justiça. A verdade e a justiça que definem o verdadeiro amor. Agora, esse tipo de atitude, na verdade, é entregar o filho a si mesmo. E a consequência disso é a escravidão. Alguém totalmente livre nunca será verdadeiramente livre. Vou repetir. Alguém totalmente livre nunca será verdadeiramente livre, mas ele será escravo das suas próprias vontades. Lembre-se disso. Uma liberdade totalmente autônoma, ela não é a verdadeira liberdade, mas a consequência dela é a escravidão dos próprios desejos. É por isso que deixar a criança entregue a si mesma não pode ser visto como um sinônimo de amor, mas como falta de proteção. É o contrário. Por exemplo, ao falar sobre as características do verdadeiro amor, lá em 1 Coríntios capítulo 13, é o famoso texto que muita gente usa em casamento, né? Não tem nada a ver com casamento, né? Mas tudo bem. Paulo afirma que o verdadeiro amor, ele não se alegra com a injustiça. Olha só, isso está lá no capítulo 3 de 1 Coríntios. Ele não se alegra com a injustiça, mas ele se regozija com a verdade. Ou seja, o verdadeiro amor, ele protege a pessoa amada, de que forma? Estabelecendo limites. Limites que são determinados pela verdade e pela justiça de Deus.
Isso é o verdadeiro amor. Ao invés de ser visto como uma restrição, sabe, que aprisiona, na verdade, esses limites, eles devem ser vistos como cercas de proteção, como expressão do verdadeiro amor que protege. Então, você mora num bairro perigoso ou numa cidade perigosa, aí você vai falar assim, eu vou viver como se eu estivesse lá no Texas, né? Eu acho tão bonito nos filmes que eu assisto, aquelas casas sem portão, né? Aí vai você, todo mundo lá cheio daqueles ouriços, né? Aqueles negócio de dar choque, câmera para todo lado, aí a sua casa toda aberta, você fala, venham bandidos, né? Façam que... Não é, irmãos, o verdadeiro amor, ele protege, você está com a sua família ali dentro, você quer o quê? Quer proteger. A disciplina é a mesma coisa. Pais que não disciplinam os seus filhos, não devem se orgulhar de deixá-los livres, na verdade isso é motivo de vergonha. Eles deveriam se envergonhar de não amá-los devidamente, deixando seus filhos desprotegidos. Isso jamais vai ser um gesto de amor, deixar de disciplinar os filhos. E de acordo com esse texto de Provérbios que nós lemos, a disciplina, ela não deve ser rejeitada. Por quê? Porque ela é fruto do verdadeiro amor, o amor do pai para com o seu filho. E aí ele fala do próprio Deus. O próprio Deus, ele nos disciplina. Ou você acha que não? Aqueles a quem ele não disciplina é aqueles a quem ele já entregou. Então, se ele te disciplina, é porque ele te ama. E ele faz isso como uma expressão do amor dele por nós. Aqueles que são entregues a si mesmos, não têm vantagem nenhuma nisso, pelo contrário, eles são entregues a si mesmos. E isso é sinônimo de ser entregue à ira de Deus. Inclusive, o autor de Hebreus, eu não sei se você se recorda, mas ele cita esse texto aqui de Provérbios, quando ele exorta os seus leitores sobre a necessidade de perseverar, mesmo em meio às aflições, persevere, mesmo sofrendo a disciplina de Deus. Aí ele diz, olha, porque Deus disciplina aqueles a quem Ele ama. Ele fala, quem que é o pai que vai deixar o filho solto? Não, o pai que ama, ele vai corrigir. Então é a mesma coisa que Deus faz por nós, certo? Agora, Provérbios 13, abre aí, Provérbios 13, verso 24. Um outro texto que associa a disciplina ao amor como uma forma protetiva, certo? Um dos aspectos da disciplina, a disciplina protetiva. Olha só o que diz o texto. O que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Então, olha só, a disciplina associada ao amor como uma forma de proteção. Salomão, ele deixa claro que não aceitar a disciplina é uma forma de desprezar a Deus. Por quê? Porque a disciplina é uma expressão do seu amor. E esse é o mesmo padrão de Deus, de disciplinar aqueles a quem Ele ama. E agora aqui ele acrescenta que negar a disciplina, além de ser uma desobediência a Deus, também é uma forma de aborrecer o seu filho. Já parou para pensar nisso? Pais que negam, que abandonam a disciplina, eles estão pecando. Eles estão agindo contra Deus. É uma forma de desobediência a Deus e também uma forma de aborrecer o próprio filho. Muitos pais até sabem da necessidade de disciplinar os filhos, mas se abstêm de fazê-los por muitos motivos. Alguns imaginam que a melhor maneira de educá-los seria deixá-los livres. Outros aprenderam com alguém, algum influencer, de que a disciplina é algo terrível. Disciplinar o filho é uma maldade. Imagina fazer isso com a criança. E a maioria, como eu disse, é por mera preguiça mesmo. Muitos pais não estão interessados em ter trabalho. Afinal de contas, eu já trabalho o dia inteiro, a semana inteira, para colocar comida dentro de casa. E muitos não querem abrir mão do seu conforto, do seu sossego, para ficar ali disciplinando criança. E de fato, como eu disse, a disciplina é algo chato, irmãos. Dá trabalho, é cansativo, mas negligenciar a sua responsabilidade de disciplinar os seus filhos é adiar um trabalho muito maior. O preço pela falta de disciplina é muito mais caro.
é muito mais caro. E pode ter certeza de que uma hora a conta chega, irmãos. E aqui não é nenhum tipo de ameaça, mas é a ordem natural do próprio livro de Provérbios. Se o insensato for entregue a si mesmo, você acha que ele vai virar um anjinho no futuro? Então, cuidado com isso. Mas os pais que abrem mão de si mesmos e que se esforçam para disciplinar os seus filhos, eles recebem alegria e descanso como fruto do seu trabalho. E isso é o próprio Deus que diz no capítulo 29, versículo 17. Então vai ter uma consequência, tanto para a disciplina quanto para a falta de disciplina. Agora, um ponto é importante para nós observarmos. Nem todos os pais deixam de disciplinar os seus filhos por preguiça ou porque não querem ter trabalho. Mas alguns pais não o fazem, por quê? Porque confundem a disciplina apenas como punição. E por isso, eles acreditam que ela não é um gesto de amor. Então, às vezes, é até bem intencionado. Não, eu quero ter trabalho, eu quero disciplinar o meu filho. Ah, mas a vara, não, aí é muita maldade. Né? Olha só o que o David Merck diz. Hoje, muitos pais confundem disciplina com punição. Mas a disciplina visa restauração. Punição representa vingança. A disciplina bíblica requer amor, que considera o bem-estar do filho acima do seu próprio conforto. Aí ele fala que a ausência de disciplina, que o mundo promove como se fosse uma marca de amor, na verdade é sinônimo de omissão, passividade e, conforme esse texto, ódio. Você está odiando o seu filho quando você não o disciplina. Infelizmente, muitos pais hoje têm orgulho da sua tolerância e da tolice e da desobediência dos filhos. Acha bonito. Acham graça no fato de os filhos serem respondões, baterem no peito e ignorarem as instruções, que falam, não, é porque meu filho tem autonomia. E hoje sempre tem uma coisa, né? Ah, não, porque ele tem gênio forte, sei lá, inventa qualquer coisa, tem uma desculpa, mas é o quê? É mal educado mesmo. E esse é o triste paradoxo de um mundo pós-moderno, onde o mantra é proibido proibir. Então isso é perigoso. Agora a pergunta é, por que a disciplina é então uma expressão de amor? Justamente porque ela é protetiva. Porque a disciplina livra os filhos de consequências que podem levá-los à tristeza, à dor, ao sofrimento, à morte física e espiritual. Então é por isso que é um gesto de amor, porque você está livrando ele de algo pior. Salomão, ele usa um termo aí, aborrece o seu filho, justamente para enfatizar que a falta de disciplina fará mal à criança. Você faz mal à criança quando não a disciplina. E ao longo do livro dos Provérbios de Salomão, assim como em toda a Bíblia, nós observamos as consequências da falta de disciplina. Ou seja, a disciplina é uma expressão de amor dos pais, justamente por conta do seu caráter protetivo. Vocês estão comigo? Posso avançar? Então vamos lá, se alguém perguntar para você, olha, o que é a educação das crianças? Já sabe, né? Vamos fazer uma revisãozinha rápida aqui? Disciplina é sinônimo imediato de educação? Não, a educação é algo muito maior e mais abrangente que tem um propósito, que é apresentar o filho ou a criança perfeito e perfeitamente habilitado diante de Deus. Ah, mas eu sou capaz disso? Não. Então, por isso que o fundamento da disciplina é o Evangelho, que visa o coração da criança. Então, basicamente, é pastorear o coração da criança através da instrução e da disciplina. Tá? Esse aqui é o cenário maior que você já colocou lá nos umbrais da porta e não vai esquecer nunca mais. Certo? Agora, a disciplina em si, tá bom, mas o que é a disciplina? Está falando da disciplina, está falando da instrução. Mas e a disciplina? Nós já vimos que um dos aspectos dela é o seu caráter protetivo, porque ela protege a criança. Agora, ela também tem aquela parte que todo mundo torce o nariz, né? Um dos aspectos da disciplina, um outro aspecto da disciplina é o seu aspecto corretivo. Olha só o capítulo 23, 13 e 14. Abre aí comigo a sua Bíblia. Provérbios 23,
13:14. Diz assim: não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara. Fustigar é uma palavra tão bonita, né? Mas é isso mesmo que você está pensando, né? É o chicote no lombo, né? Que dizia antigamente, né? Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. E aqui é Sheol, é a morte, tá? Então, além desse caráter protetivo, como uma expressão do amor dos pais, a disciplina também possui um caráter corretivo. E o aspecto corretivo da disciplina se refere à disciplina na prática, por assim dizer, né? É o ato de pegar a varinha e, né? Então, o texto ele apresenta aqui o uso da vara como uma ferramenta necessária na disciplina. E assim como Provérbios 19:18, quando a disciplina ela é aplicada de maneira apropriada, ela não vai matar a criança. É o que está dizendo aí. Pelo contrário, o uso da vara a livrará de consequências piores, que aqui no texto é o inferno, que é Sheol, que é a ideia de morte. Então, ao invés de matá-la, você está livrando ela da morte. E é importante enfatizar aqui que quando o texto afirma que a criança não morrerá, ela faz referência ao quê? À estultícia da criança, e não ao uso da vara. Tá certo? Prestou atenção no que eu disse? O texto diz, olha, se a fustigares com a vara, tadinha, dá até dó, né? Mas, se a fustigares com a vara, ela não morrerá. Aí você pode pensar, ah, tá, então ela não vai morrer pelo uso da vara. Então isso é sinônimo de que eu posso arrebentar. Não, calma. O texto não está falando que ela não vai morrer pelo uso da vara, mas ela está dizendo que ela vai ser livre da estultícia. Então é a estultícia. Ou seja, alguns podem dizer que o texto está dizendo que a criança não morrerá pelo uso da vara. Então é como se Salomão estivesse dizendo que os pais podem bater à vontade sem medir as forças. Por que estou dizendo isso? Tem até uns jargões populares. Ah, não mata não, né? Tem umas coisas. Ah, não vai matar. Então acha que isso é sinônimo para... Não, não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que a criança não morrerá como consequência da sua estultícia e não do uso da vara. Então, uma vez que ela foi livre desse caminho de morte, por causa da disciplina, ela não morrerá. Tá? Então, ao mesmo tempo em que muitos pais negligenciam a disciplina dos filhos, outros podem ir para um outro extremo e associar a disciplina com espancamento. E fazem da disciplina apenas um meio de extravasar a sua raiva nos filhos, agindo de maneira vingativa. E às vezes usa a Bíblia para isso. Olha, Deus não tem nada a ver com isso, pode parar. Você está lá descarregando o seu ódio, a sua raiva, extravasando, batendo no seu filho, espancando o seu filho, aí vem querer usar a palavra de Deus para isso. Não faça isso. O texto não está dando margem para a gente fazer isso. Muitos fazem da disciplina apenas esse meio de extravasar a raiva nos filhos. E isso isolado daquele processo maior da educação. É por isso que eu comecei daquele jeito. Para você entender o lugar da disciplina no processo de educação. E muitos usam a Bíblia para isso. Mas o que nós encontramos nesse texto, e em toda a Escritura, é um equilíbrio, meus irmãos. Como David Merck afirma, ele fala o seguinte: a disciplina bíblica, quando praticada conforme os princípios claros da palavra de Deus, ela não vai machucar a criança, mas educá-la. Os pais que tratam os seus filhos com brutalidade não podem usar a vara de Provérbios como justificativa. Esse texto não dá margem para um pai espancar um filho e ainda falar que está fazendo algo santo diante de Deus. Isso isolado de tudo aquilo que eu já expliquei do que é o processo de educação. Então, justamente por isso, ele nos apresenta aqui, o David Merck, algumas sugestões para ajudar os pais a não extrapolarem na disciplina dos filhos. E manter esse equilíbrio entre não negligenciar como um gesto de amor, mas, ao mesmo tempo, não exagerar na disciplina de forma pecaminosa, como uma forma só de extravasar. Porque cá entre nós, irmãos, tem muito pai preguiçoso, que não ensina nem a Bíblia para os filhos, não senta, não instrui. Aí,
a criança começa a desobedecer, que vai mesmo, porque não está sendo educada. Aí ele fica com raiva, aí vai lá e acha que educar o filho é só sentar o chicote e espancar a criança. Não tem nada a ver com isso. Se você tem feito isso, você não entendeu ainda o que é a disciplina bíblica. E ele dá aqui algumas dicas para que isso não aconteça. Ele fala o seguinte, olha, a disciplina bíblica deve ser sempre particular e não em público. Isso aqui é importante. Nosso alvo não é envergonhar a criança, mas restaurá-la. Então, isso aí já é uma dica muito importante, né? Aqueles pais que já pegam na frente de todo mundo e vai dando tapa, arrastando pelo cabelo, fala, todo mundo vai ver que eu disciplino meu filho. Não, isso é motivo de vergonha. Outra dica, a disciplina bíblica não deve ser praticada com ira, pois traz grandes perigos de espancamento da criança. David Merck está dizendo isso. E outra, a disciplina bíblica pode e deve ser dividida entre os pais, para nenhum deles perder a paciência e o controle. E eu acrescento aqui também para os filhos não acharem que só um, né, que pensa uma coisa e o outro pensa diferente. Aí sempre corre para o pai porque o pai não disciplina, ou sempre corre para a mãe porque a mãe não disciplina. Então eu acrescentaria isso. Ou seja, o uso da vara, que é aqui a prática da disciplina mesmo, não deve estar dissociado do seu objetivo. Não é a disciplina pela disciplina. Por isso que eu comecei a aula daquele jeito. Qual que é o objetivo da disciplina? Não é prejudicar a criança, não é se vingar da criança, não é o castigo pelo castigo, mas é o objetivo de levá-la perfeitamente habilitada para Deus. É moldar o coração da criança de acordo com o Evangelho. É resgatar a criança e livrá-la de um caminho de rebeldia. Lembra, o livro de Provérbios é como se fosse um grande caminho. Acho que foi o pastor Samuel que falou isso. Não sei se foi domingo passado. Então, imagina que o livro de Provérbios é sempre como se tivesse dois caminhos, não é? Não tem sempre essa ideia de dois caminhos? Então, o que é disciplina? Imagina aquele negócio de pegar o ursinho lá no shopping, né? Você pega a criança, tira do caminho da rebeldia e coloca no caminho do quê? Que nós vimos? Vou ter que fazer prova no final. Caminho do Evangelho, gente. Certo? Não é o discipulado. É isso aí. Me ajuda aí, gente. Então, vamos lá. Outro texto. Provérbios 19, 19. Homem de grande ira. Isso aqui é interessante, hein? Você está ligado aí? Vocês estão comigo? Provérbios 19, 19. Homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu o livrares, virás ainda a fazê-lo de novo. Aparece a vara aí, nesse texto? O que aparece aí que tem a ver com disciplina? Dano. Fala de um dano aqui, certo? Então, quando nós lemos esse texto isoladamente, nós podemos pensar que não tem nada a ver com disciplina. Mas por que Danilo leu esse texto? Esse texto tem nada a ver com disciplina. Mas, se você voltar um pouquinho no contexto, o versículo anterior, versículo 18, nós vemos que ele está tratando o quê? De disciplina. É sobre disciplina que ele está tratando. E ele fala sobre um homem, olha só, ele já não fala mais de criança aí. Eu preciso que você preste atenção, fica ligado. Está observando isso no texto? Ele não usa mais vara, ele fala do quê? Fala de dano. E ele não fala de criança aí, mas ele se refere a um homem. Ele fala sobre um homem que precisa ser disciplinado por conta da sua grande ira. Então, alguém que não controla as emoções e que precisa sofrer o dano, por quê? Porque, caso contrário, vai voltar a agir assim novamente. E é interessante que o contexto é o contexto de disciplina. Então, isso significa que se os pais, eles deixam de disciplinar os seus filhos, eles voltarão a cometer os mesmos erros. É por isso que a disciplina, ela possui esse aspecto corretivo. Você está tirando do caminho da rebeldia, você está evitando problemas futuros, você está corrigindo aquela rota. É isso que é a correção. A disciplina não é a disciplina pela disciplina, mas é uma correção de rota. Você tira a criança do caminho da estultícia e coloca ela no caminho da sabedoria. Agora, um outro ponto importante aí é que o texto anterior que nós vimos, ele falou sobre a vara como uma ferramenta da disciplina, não foi isso? O texto falou sobre isso. E agora, o texto se refere a sofrer o dano.
E ao contrário de outros textos de Salomão, né, Salomão aqui, ele usa essa palavra dano ao invés de vara. Por que ele usou vara em vários outros lugares? Aqui ele usa dano. E esse dano aí, essa palavra, se refere a uma multa, como uma espécie de imposto que deveria ser pago. Olha só o que o David Mack afirma. O texto fala de dano como resultado da ira. Ele não fala do uso da vara como outros textos de Provérbios. A palavra dano é literalmente multa. É um termo usado em relação a um tributo imposto a uma terra conquistada. E também uma forma de castigo monetário, ou seja, uma multa. Tá? Então, basicamente é isso. Então, quando nós aplicamos essa ideia de multa no contexto da disciplina, que é o contexto do texto, a gente não está inventando isso, isso nos mostra o quê? Já dá para imaginar? Que existem múltiplas formas de disciplina. Então, de cara, já fica óbvio para a gente que não é só a vara. Além da correção física pelo uso da vara, existem também outros tipos de correção. E assim como o uso da vara, também possui o mesmo objetivo, que é tirar a criança do caminho da estultícia, colocar ela no caminho do evangelho, da sabedoria. E repare que aqui, ele já não é tratado mais necessariamente como criança aí. Fala de um homem. E essa é justamente a questão. Se nós entendemos que o uso da vara, ela não é a única ferramenta de disciplina, mas que existem outros danos que também devem ser aplicados como consequência daquele erro e com o mesmo objetivo da disciplina, a pergunta é, o que determina, então, se eu vou utilizar a vara ou se eu vou utilizar os danos, que aí é um castigo, é uma multa, é um imposto, né? Não que você vai cobrar dinheiro do seu filho, tá? Mas é o famoso castigo, né? Então, o que determina isso? Hoje eu não estou legal, eu vou aplicar uma multa. Amanhã eu vou usar a vara. Será que existe alguma coisa que determina se você vai usar a vara ou se você vai usar o dano? Existe. E o que é? É justamente a capacidade de compreensão dos filhos. Por quê? Porque tem a ver com a estultícia do coração. O uso da vara está ligado à insensatez da criança, ou seja, a sua incapacidade de compreensão. Chega na Estherzinha ou na Noemi e fala, minha filha, senta aí, vamos conversar. Olha, a partir de hoje, por causa disso, você vai... Aí ela, blá, 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 não vai entender nada. Né? Então, a única linguagem que a criança entende do não é a linguagem do quê? Da dor, porque a dor até o estulto de coração entende. Você não precisa ser inteligente, sábio para entender. Então, uma vez que ela ainda é incapaz de refletir sobre as consequências dos seus erros, qual que é a linguagem, qual que é a ferramenta da disciplina? A dor, a vara. Agora, a disciplina física, ela deve diminuir à medida que a criança ela vai avançando na sua capacidade, no seu desenvolvimento de raciocínio, que ela se torna alguém capaz de associar o pecado com as consequências. Então, essa admoestação verbal, junto com outras formas de advertência, né, como consequências ali esse dano, elas crescem à medida que a criança vai aumentando a sua capacidade. É o que a gente vê ali naquele gráfico. Tá certo? Tá claro lá, ó? De 0 anos até 6 a 8. Esse é um gráfico que o David Mack apresentou no livro. Então, a disciplina física ela é muito mais necessária no início. Por quê? Porque a linguagem da criança é a linguagem da dor, ela não tem capacidade de raciocinar. Agora, à medida que vai avançando essa capacidade, a vara vai sendo substituída pelo dano e pela admoestação verbal. Então quer dizer que a partir dos 8 anos não tem consequência nenhuma? Não. Estou dizendo que ele já é capaz de compreender. Só que aí a vara já não vai sendo mais tão necessária, outros castigos, outras formas de dano vão se tornando mais eficazes, mais eficientes. Então, compete aos pais tanto fazer o uso da vara, especialmente na tenra infância, naqueles critérios que nós falamos, não é espancamento, não é ira, não é nada disso, mas é uma forma de amor. Então, cabe aos pais fazer isso, quanto também estabelecer as consequências
que não seja necessariamente física para o pecado dos filhos, à medida que eles vão obtendo essa capacidade de raciocínio mais abstrato, coisa que a criança não tem. À medida que eles vão sendo capazes de avaliar e discernir as consequências dos seus atos. Certo? Então, até o David Mack propõe algumas consequências, como trabalho, multas, pedido de perdão, perda de privilégios, consequências naturais. Então, o pai, ele precisa de sabedoria. Então, basicamente, você precisa da sabedoria de Deus para aplicar uma multa de acordo com o grau de dano que ele causou. Tá? E os pais que não corrigem os seus filhos estão entregando eles a si mesmos. Tá? Então, ficou claro isso? A disciplina, ela é também corretiva. E o que é corretiva? É disciplina na prática. No caso da tenra infância, a palavra de Deus usa a linguagem da dor, a vara. E, no caso dessa capacidade, a ideia de dano, como um castigo ali, consequências, mas tudo isso com o mesmo objetivo, que é o objetivo da educação dos nossos filhos. E, por último, a disciplina formativa. Olha só Provérbios 29, 15. Abra comigo, 29, verso 15. Diz assim: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Além de proteger, disciplina protetiva, além de corrigir, que ele tem esse caráter corretivo, um dos grandes aspectos da disciplina é a educação formativa. Ela também ensina, ela também forma, ela também educa. O uso da vara ou de outras ferramentas de disciplina não podem ser divorciados desse processo educativo de formação. É por isso que eu disse, não é só ir lá levar a criança e tal, não é isso. Existem muitas coisas envolvidas na disciplina, e uma delas é o seu caráter formativo. Então, se você disciplina fisicamente o filho, mas você não explica nem o porquê que ele está apanhando, faz sentido isso, gente? Não, é aquele trabalho, olha, a consequência é essa por causa disso, disso, disso. A palavra de Deus nos ensina tal e tal coisa, e a partir de hoje você deve fazer assim, 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 e converse, ensine, eduque, instrui, porque esse é o objetivo da disciplina. Inclusive, esse é justamente o objetivo maior do livro de Provérbios, que é o quê? Uma vida de sabedoria no temor do Senhor. A disciplina é a mesma coisa, é conduzi-las nesse caráter formativo da sabedoria de Deus, ou seja, ela é uma ferramenta de formação dos filhos. Salomão, ele deixa claro que a vara, que representa a disciplina física, faz parte de um processo educativo da criança. Então, num primeiro momento, esse texto deixa claro que apenas a disciplina, pela disciplina, não faz sentido algum. Pais que usam a vara, mas sem considerar esse caráter formativo de crescimento dos filhos, na sabedoria de Deus, eles não estão disciplinando os filhos corretamente. Pais que disciplinam os seus filhos como um meio de extravasar o ódio, a ira, sem nem ao menos explicar o motivo da disciplina, eles não estão aplicando a disciplina corretamente. E isso também nos ensina que existe uma relação direta, isso aqui é importante, existe uma relação direta entre o uso da vara e o desenvolvimento dos filhos na sabedoria. O uso da vara se faz necessário quando falta sabedoria. Quanto menos sabedoria, mais será necessário aplicar a disciplina, é uma questão lógica. Quanto menos sabedoria, menos autonomia e liberdade. Presta atenção nisso, pais, por favor, prestem atenção nisso. Quanto menos sabedoria, menos autonomia e liberdade. Quanto mais sabedoria, mais autonomia e liberdade. Cabe aos pais a responsabilidade de supervisionar o crescimento dos filhos na sabedoria de Deus. Então, você tem observado seus filhos, eles têm crescido em sabedoria? A aplicação dessa disciplina que visa a sabedoria, ela pressupõe o que no texto? Uma supervisão dos pais. Não está escrito aí, mas está nas entrelinhas. Os pais supervisionam o crescimento da sabedoria dos filhos. E essa necessidade de supervisão dos pais pressupõe o quê? A autoridade deles
sobre os filhos. Então, uma coisa liga a outra. Os pais são autoridade sobre os filhos, logo, eles são responsáveis por supervisionar esse crescimento dos filhos na sabedoria. E tanto o uso da disciplina, quanto a liberdade dos filhos, eles vão sendo determinados à medida que eles vão se tornando sábios e vão ganhando mais autonomia. Os pais estabelecem essa autoridade no início de maneira mais restritiva e inflexível. Então, vocês pegaram comigo a lógica, certo? Menos sabedoria, mais autonomia. Amém? Não, misericórdia. Mais sabedoria, mais autonomia. Menos sabedoria, menos autonomia. Então, olha só que interessante. Cabe aos pais fazer essa leitura. Os pais, eles estabelecem essa autoridade no início, de maneira mais inflexiva e restritiva. O filho não manda em nada. O filho não tem que mandar, ficar escolhendo tudo, mandando em tudo. Não, ele nasce mais restritivo. Essa autoridade precisa ser mais imposta, precisa deixar muito claro. E a necessidade dos pais de avaliar isso é muito importante, porque ele vai fazendo uso constante da disciplina, uma vez que a criança nasce completamente insensata e incapaz de avaliar e refletir sabiamente. É o que a gente viu naquele outro gráfico, certo? Então, a disciplina se faz mais necessária no início. Da mesma forma, precisa ser o quê? Mais restritivo. E à medida que ela vai crescendo em sabedoria, o uso da disciplina vai se tornando menos constante e a liberdade vai se tornando mais flexível. Isso acompanha o crescimento dela na sabedoria. O problema hoje é que muitos pais fazem o contrário. Eles deixam os filhos mais livres no início, e aí eles querem restringir depois, quando eles já estão barbados, gente. Não dá certo. É o famoso funil invertido, que é o que Gary Haney e Mary Ezzo, eles denominam como o erro do funil. Dá para ver lá? Ó, aqui, ó, tá certo ou errado? Vamos lá, de acordo com o que eu falei. Mais liberdade no início e quer restringir depois. Qual que é a consequência? Hostilidade e rebelião. E, consequentemente, vai ser mais restrito à medida que vai avançando. Agora, qual que é o modelo bíblico? Sumiu. Ali, ó, mais restrito no início, e à medida que ele vai avançando, em termos de sabedoria, ele vai tendo mais liberdade, autonomia. Por quê? Porque isso caminha junto com a capacidade de responsabilidade e maturidade. Basicamente é o que afirma aqui esse texto. Uma criança que tem uma autonomia indevida, o que vai acontecer? Vai acabar envergonhando a sua mãe. É o que diz o texto. É o quê? Rebeldia, é tudo isso. Então, para que isso não aconteça, os pais devem restringir a autonomia no início, fazer uso da disciplina, e nesse caso está mais associado com a vara, porque é a linguagem da dor, até que a criança se desenvolva na sabedoria e vá ganhando autonomia e possa caminhar por si mesmas. É basicamente o que está ali naquele gráfico, né, do funil invertido. Então, muita liberdade no início e a tentativa de restringir depois não vai dar certo. Mas o querer restringir demais, depois que os filhos se tornaram mais velhos e autônomos, eles não vão querer mais estar debaixo da autoridade dos pais. E a consequência vai ser o quê? Rebelião. A consequência vai ser insensatez. Então, o modelo bíblico, o princípio que nós vemos no texto, é menos liberdade e autonomia no início. Os pais devem ser mais inflexíveis no início. O uso da vara é mais constantemente necessário, mas à medida que os filhos vão crescendo, eles vão se tornando mais sábios e, inclusive, agradecidos pela disciplina do pai. Aí sim eles vão tendo mais autonomia. Bom, meus irmãos, apenas um resumo de um assunto bastante complexo, por vezes polêmico, né, mas extremamente necessário no que diz respeito à educação dos nossos filhos. Está claro o que é a disciplina dentro desse processo maior e os 3 grandes aspectos da disciplina? Quais são? Me ajuda aí, que eu tenho um grave problema de memória. Disciplina protetiva,
corretiva e formativa. Amém? Vamos colocar em pé, vamos orar, agradecer a Deus por mais uma oportunidade de crescermos no conhecimento da sua palavra e vamos pedir a Deus que nos dê sabedoria nessa nobre missão de educar os nossos filhos. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra, pela verdade do Senhor revelada nas Escrituras, que diz respeito à nossa salvação em Cristo Jesus, mas também nos ensina em como viver uma vida que glorifique o teu nome, em todos os aspectos da existência humana, inclusive nessa área que para nós é tão cara, Senhor, que é a educação dos nossos filhos, porque nós os amamos, nós amamos os nossos filhos, nós amamos as crianças dessa igreja, por isso nós clamamos a Ti para que o Senhor nos dê discernimento, sabedoria na educação de cada uma delas, e que possamos cumprir a nossa responsabilidade vocacional, o nosso chamado de apresentar os nossos filhos como perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra, discipulando os nossos filhos e caminhando com eles, trilhando o caminho do Evangelho, por meio da disciplina, por meio da instrução, que o Senhor nos ajude, Senhor, a cumprir esse nosso chamado. Obrigado pela nossa igreja, pelo fato de estarmos juntos aqui louvando ao Senhor mais uma vez. Nós te damos graças em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ainda com os olhos fechados, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre o teu povo. Digamos juntos,